Glória a Deus. Aleluia. Está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Jesus visita nesta noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é com muita alegria, com muita gratidão, que nessa noite nós estamos aqui na cooperação de Sorocaba, recebido aqui pelo pastor Wagner e todos os seus obreiros, irmão Carlos, pastor também, todos os obreiros aqui. Quero agradecer, então, aqui essa recepção, essa acolhida das nossas queridas irmãs que fizeram um almoço abençoadíssimo, não é coisa muito boa, os irmãos vão sair até mais gordinhos daqui hoje, hein? Todos abençoados, todos saciados pela bondade de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da equipe que se dispôs a vir. É um projeto, irmãos, que é de Deus. Esse plano é um plano de Deus, né? É onde ele vai passando, Deus vai tocando nos corações e as coisas vão acontecendo, né? Quando nós iniciamos esse trabalho, na verdade, com um pouquinho os irmãos, mas de repente Deus vai tocando no coração de um, no coração de outro, aí ali na sede, as pessoas me procuram após o culto, falam, pastor, Deus falou comigo hoje, eu quero estar nesse projeto. Então vem, meu irmão. Quem vai agregando as pessoas a esse projeto é Deus, irmãos. Porque essa é a missão da igreja, nós não temos outra missão. E a igreja, ela tem a capacidade dada por Deus de levar a palavra. Só a igreja tem essa missão aqui na terra, irmão. Não adianta, ninguém mais pode fazer, nem os atores da Rede Globo, nem os grandiosos de Hollywood, eles não podem, eles nem conhecem muitas vezes a Deus. Agora, o homem mais simples, mais pobre, mais simples que seja, cheio do Espírito Santo, esse é instrumento de Deus. É esse que Deus usa. E Deus usa em todos os lugares. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que vieram nesse ônibus lotado, graças a Deus, 50 irmãos estão presentes aqui nesta noite, lá de São Bernardo, né? Além de algum que já estava e já precisou te retirar, mas é uma bênção, meu amado irmãos. E eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Sérgio, que todo o apoio para a realização desse trabalho. É um trabalho que ele concordou em ser realizado e ele tem dado todo o apoio. Mas, acima de tudo, agradecer a Deus, porque é Deus que toca em cada coração. Amém, irmãos? E é interessante que nós fizemos essa chamada aqui para Sorocaba, que não é pertinho, já é um sacrifício maior, tem que sair lá de São Bernardo, já é uma distância maior. Nós temos feito ultimamente trabalho lá nas regiões, e ali pela 1h30, 2h da tarde, nós já encerramos esse trabalho. Esse trabalho acontece todo terceiro domingo de cada mês, em alguma congregação de São Bernardo. Nossas agendas já estão cheias até o mês de novembro. Todos os terceiros domingos nós estaremos em alguma igreja nesse trabalho que nós realizamos. E quando fala de São Bernardo, já é mais próximo. A Diadema fizemos recentemente, né? Ali no Vila Esmeralda fizemos, parecia um congresso também, pastor. Está aparecendo aqui. Ali no Vila Esmeralda parecia um congressão. Cheguei lá de manhã, fiquei até impactado de ver tanta gente naquela igreja. Mas não é congresso, é evangelização. E o povo, irmão, você quer ver Deus operar? Você quer ver Deus agir? Deixa a igreja se envolver com o evangelismo para você ver o que acontece no meio da igreja, o que acontece na vida dos crentes. Irmão, quando nós fazemos a obra de Deus, Deus se agrada lá do céu. E Ele abre as portas sobre a sua família, Ele abre as portas sobre a sua vida, e Deus vai suprindo todas as necessidades. Então, irmãos, e Deus tem feito esta obra. É ali na Vila Esmeralda, que foi o que fizemos no mês passado, o pastor me procurou domingo agora, falou, Florentino, já tem 8 novos crentes lá na igreja. Daquele trabalho para cá, Jesus começou a salvar. E olha, a obra está sendo, vai ser aqui, vai ser do mesmo jeito também. Quando encontrar o irmão Wagner, ele vai dizer, irmão, já temos vários irmãos lá, frutos daquele trabalho. Sabe por quê, irmão? Porque hoje eu pude ver a presença de Deus, eu pude sentir a presença de Deus, eu pude ver Deus trabalhando aqui neste lugar, eu pude ver gente chorando, a falar, a declamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus está trabalhando neste lugar e por isso podemos dar glórias, exaltar o nome do Senhor. Esse trabalho de evangelização, irmão, é um trabalho que está no nosso coração. O irmão sabe que é um trabalho de fé, é um trabalho de fé. Nós hoje estamos, inclusive, inaugurando aqueles instrumentos que vocês viram aí. Aquela tenda e aqueles instrumentos, com todos aqueles microfones, todos os materiais novos, cedido por um dos nossos irmãos aqui da equipe, né? Eu fiz uma proposta de cada um dar uma ofertinha. Aí o irmão, vamos dar uma ofertinha, mas aí o irmão todo meio falou, não. Isso aí deixa comigo, porque Deus falou comigo, eu vou dar essa bênção para todos vocês, né?
Então, nós vamos ter outras conquistas. E tem mais, né? Hoje aqui, Deus trabalhou na vida do irmão, quando ele viu aquelas gotas de água abençoada caindo do céu, falou, vou dar mais uma tenda para poder ter, porque eu não quero ver nenhum crente se molhando, não, né? Então, quando está muito sol, ela ajuda, e quando está chovendo, ela não deixa se molhar. Então, é bênção de Deus. Vocês estão alegres com Jesus, irmão? Deus está trabalhando, e Deus está usando a vida dos meus irmãos para esta ação evangelística, irmão. Irmão, a igreja, ela depende disso. Olha, a igreja que perde a visão da evangelização, ela perde a visão do crescimento. Me desculpem, mas quando a igreja não tem mais visão de evangelização, ela já perdeu a visão do crescimento. Ela está se reunindo para si próprio, para o seu próprio prazer. Agora, quando temos o nosso olhar para as vidas que perecem, quem poderia dizer, meu amado pastor, naquele bairro que o senhor nos levou agora à tarde, um bairro que a maior parte das casas são novas e todas muito bem fechadas, quem poderia dizer que naquele bairro haveria uma multidão de gente para ouvir a palavra de Deus? Mas ali naquele bairro eu recebi a lista de mais de 6 pessoas que hoje aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém, amados? Então, não há barreiras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, na medida que a igreja leva a palavra, anuncia a palavra, os milagres do Senhor vão acontecendo. As ações de Deus vão acontecendo. E quando você cuida da obra de Deus, irmão, Deus começa a cuidar de você também. É verdade. Quando você se propõe a fazer a obra de Deus, que é um dever, mas um dever que é um privilégio, fazer a obra de Deus, aí Deus fala, não, a minha serva está fazendo a minha obra, eu vou cuidar dela. Quantas vezes eu me lancei na obra de Deus, quantas vezes eu acreditei, teve até um trabalho desse daí, lá uns anos passados, que quem sabe essa missão ainda vai ser renovada novamente, eu ainda falei, Jesus, nós vamos para esse trabalho missionário, nós vamos fazer esse desafio, mas eu quero ver cura. Mas eu quero ver milagre. E eu entrei, fiquei incomodado. Eu chamei mais alguns irmãos. Eu chamei o Oséias. Viu, irmã Matilde? Cadê a irmã Matilde? Eu chamei o Oséias. Falei, Oséias, pelo amor de Deus. Eu já sou um crente, rapaz, que já estou tantos anos aqui. E eu nunca vi um aleijado andar. Eu não estou mais conformado com isso, Oséias. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ei, ora comigo, jejua comigo, que eu quero ver milagre. Eu preciso ver milagre. Eu sirvo um Deus de milagre. Então eu necessito ver milagre. Quantos querem ver milagre aqui, meu amado e querido? Nós precisamos querer ver milagres. E aí conseguimos fazer a missão Nordeste. Fizemos a missão Nordeste, irmão. E na missão Nordeste eu levei 50 irmãos, canelas de fogo, comigo lá no avião. Nós fomos com 50 irmãos para a missão Nordeste. Arrecadamos 10 toneladas de roupas, comida, cesta básica, tudo que você possa imaginar. O caminhão foi lotado até o teto. E esse caminhão saiu 5 dias antes. Eu saí 5 dias depois e um ônibus também lotado de crente saiu o carro também e foi aquela caravana. Quando nós chegamos lá no Nordeste, irmão, a mão de Deus chegou conosco naquele lugar, não é? Eu quero dar só, entre tantos testemunhos daquele trabalho, uma coisa linda que aconteceu. Quando nós chegamos na cidade de Casa Nova, nós conseguimos, pela graça de Deus, unir todas as igrejas de Casa Nova. Todas as igrejas, Igreja Pentecostal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Cristã, em todas as igrejas. Nós conversamos com todos os pastores aceitaram o desafio e vamos fazer uma grande cruzada aqui, como nunca aconteceu nessa cidade. E aí os irmãos, estamos de acordo, pastor? Então todas as igrejas se unem, juntou a nossa equipe, chegamos com um ônibus lotado de gente, chegamos com as nossas doações e ali se organizamos, contratamos 2 caminhões trucados bem grande, colocamos um do lado do outro e ali formatizamos um palco muito bonito e ali em cima, irmão, começamos a ministrar a palavra do Senhor e a igreja católica estava com a sua missa e a missa não acabava e o povo ali já não aguentava mais de vontade da glória a Deus, de exaltar, e era na frente da igreja católica. Eu avisa aquele padre, pelo amor de Deus, para ele acabar logo a reza, porque nós precisamos começar esse culto. Eu vou soltar o som aqui, se ele ficar demorou muito, eu vou soltar o som. E o padre ficou inquieto lá, e acabou a reza mais cedo, e aí nós soltamos o som, e explodiu aquele lugar com o poder de Deus, com a presença do Senhor. E uma pessoa estava assim na minha frente, em pé. Então uma camiseta nossa foi dada para ela. Quem era aquela mulher? Aquela mulher, à tarde, na evangelização, nós estávamos visitando os bairros periféricos. E aí alguém chegou e falou, ô irmão,
o senhor não pode ir lá na minha casa orar pela minha filha que está doente? Falei, posso. Aonde é, irmã? É logo ali. Então vamos. Aí saiu aquela multidão atrás de mim. Todo mundo, uns curiosos, outros cheios do poder de Deus. Foi aquela multidão. E chegamos lá no barraquinho da irmã. E quando nós chegamos no barraquinho da irmã, estava lá aquela mulher sentada, deitada, sentada. E aí começamos a falar, essa é minha filha, ela está muito doente. Por isso que eu trouxe o senhor aqui, os senhores aqui, para os senhores orar pela minha filha. Eu falei, mas eu quero assim orar por ela. Mas primeiro eu quero falar de Jesus para ela. Eu quero falar para ela que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus quer mudar a vida dela. E ela começou a abrir os olhos olhando para mim. A senhora quer ouvir a palavra de Deus? Quero sim, moço. Comecei a falar de Jesus para ela, e aquela mulher então, ela foi ouvindo a palavra de Deus, disse, agora eu vou fazer o apelo, agora eu vou lhe fazer uma pergunta que você vai ter que me responder. Olha, em nome de Jesus eu te pergunto, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje? Você não quer que Deus mude a sua história hoje? E ela disse, eu quero sim. Eu falei, então aceita Jesus. E quando ela aceitou Jesus, que nós fizemos a oração, eu senti um cheiro de milagre naquele barraquinho. Eu senti que algo de Deus ia acontecer ali. Aí, pastor, Deus me deu graça junto com meus irmãos. Eu senti o fogo caindo. O povo já sentiu na presença de Deus. As línguas estranhas começaram a fluir. Aí eu tive coragem. Disse, ei, a senhora não está aí com essa muleta? Pois bem, em nome do Senhor Jesus, a senhora vai se levantar daí de onde a senhora vai estar. Onde a senhora está. E a senhora vai vir até aqui aonde eu estou. Aí ela já olhou para o lado das muletas. Eu falei, não é com a muleta não. A senhora vai levantar andando, aí aonde a senhora está, e a senhora vai vir em minha direção. Ela começou a chorar, ficou assustada, vai, levanta agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E aquela mulher então vai se levantando, ela fica assustada, ela tem medo de cair, mas ela dá o primeiro passo, ela não caiu. Aí ela deu o segundo passo, e o fogo tomou conta daquela casa, e aquela mulher aleijada andou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E continua andando até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Era ela que estava na beira do caminhão, em pé, o tempo todo dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, se a igreja perde a visão da evangelização, a igreja perde o privilégio de ver as maravilhas que o Senhor Deus tem para fazer, as grandezas que o Senhor Deus tem para fazer. Deus tem coisas grandes para fazer. Alguém diz, mas pastor, isso é coisa do passado. Não é não, Jesus continua operando, Jesus continua o mesmo, Jesus continua na operação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Meu amado e querido irmão, o Senhor não mudou. O Senhor continua da mesma forma, com a mesma disposição, com a mesma graça. Essa graça infinita, essa graça que alcançou os nossos corações. Olha, tem um texto aqui na Bíblia, tem um versículo aqui na Bíblia. Eu não vou ler todo o capítulo, porque a hora já se foi, mas eu só quero ler alguns versículos que está lá em Mateus capítulo 14, que diz assim, ó. Jesus, no versículo 14, capítulo, não precisa nem levantar aí mesmo onde você está, é Mateus capítulo 14, que diz assim, o versículo 23, e Jesus despediu a multidão, e aí ele sobe ao monte para orar, e é chegado a tarde, e Jesus estava ali sozinho orando por mim, orando por você, orando pela humanidade, orando por todos nós. E aí, ele lá em oração, aí de repente, não é? Lá embaixo, meu irmão, o barco. Que barco? O barco dos seus discípulos. Ele estava no meio do mar. No meio do mar. Imagina, irmão. Olha, presta atenção. O barco estava no meio. No meio. Não era nem antes e nem depois. Exatamente no meio. No meio do mar, lá estava o barco. E aquele barco, no meio do mar, ele estava sendo açoitado. Açoitado pelas ondas. Sabe por quê? Porque o vento era contrário. Eita! Você já imaginou? Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, irmãos? O barco está lá no meio do mar. Tem como você voltar para trás e nem ir para frente. Se você voltar para trás, você não consegue chegar. Se você se lançar para frente, você também não vai chegar a lugar nenhum. Se você pular do barco, você vai morrer afogado. Então você não tem saída.
Mas sempre tem uma saída para quem serve ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre dá uma saída para aqueles que creem. Lá no alto do monte estava o Senhor Jesus orando. E lá embaixo no mar estava a onda batendo e o vento batendo contrário. Eu não sei, irmão, se alguém entrou aqui hoje com o vento batendo contrário na sua vida. É o vento da enfermidade, às vezes a enfermidade que vem, às vezes o problema dentro do lar, às vezes o problema no casamento, às vezes o problema na família, às vezes o vento soprando na área da saúde, o vento soprando na área financeira, o vento soprando sobre a vida conjugal, o vento soprando sobre a vida espiritual, o vento batendo, o vento contrário, o vento soprando, mas Jesus Cristo está aqui nesta noite, meu amado irmão, para apaziguar essa tempestade na sua vida. Eu creio que Deus nessa noite vai dar vitória para crentes aqui nesta noite. Deus tem vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque nossa vida está entregue nas mãos de Deus. E às vezes o vento bate contrário mesmo, irmão. Só Deus sabe muitas vezes o que temos que enfrentar. O que temos que passar. Os discípulos, irmã, eles tinham muita habilidade na área do mar. Eles tinham muita habilidade na área da pescaria, portanto, eles tinham muita habilidade na área das embarcações, enfrentar o mar. Isso era facilidade para eles, apesar de ser tão fácil. Mas naquele dia, eles estavam assustados. Porque eles viram e até porque tinham conhecimento do perigo que eles estavam enfrentando. Ali, para ir à morte, para aquele barco afundar, e todos eles irem a óbito, irmão, era uma coisa muito natural. Era uma coisa muito possível de se acontecer. Porque imagina o vento soprando, e ainda soprando do lado contrário. Soprando ao contrário, a oposição terrível. Então, ali eles estavam vivendo um momento de muita dificuldade. E o pior de tudo, irmãos, além do vento estar soprando ao contrário, sabe que hora que era? Sabe que hora que era? Era depois das 3 horas da manhã. Era entre 3 da manhã e 6 da manhã. Imagine você, a escuridão, o medo. Tanto é que eles estavam tão atordoados, tão assustados, que de repente, irmão, mas lá do alto do monte, quem estava lá? Jesus. Jesus está num lugar muito alto, ele vê todos nós. Ele vê a sua vida, ele vê os seus problemas, ele vê a sua família, ele vê os seus filhos, ele vê todas as coisas. Ele vê o perigo que está ali na frente e já te dá o livramento agora. Ele vê todas as coisas. Então Jesus lá no monte, e eles lá embaixo. Jesus em comunhão com o Pai. Talvez padecendo um pouco o luto da morte do seu meio-irmão e primo, João Batista, que havia morrido há poucos momentos atrás. Talvez Jesus tirou aqueles momentos para ficar a sós, para poder, quem sabe, chorar, lamentar aquela perca. Mas ele estava lá em comunhão com o Pai. Mas olhando ele lá para baixo, ele vê aquele vento terrível. Ele vê a aflição, a agonia dos seus discípulos, altas horas da madrugada, numa aflição muito grande. Às vezes acontece isso, irmão, nas nossas vidas. Altas horas da madrugada da vida espiritual. Horas escuras e negras, terríveis, que nós temos que passar por elas. E muitas vezes achamos que o barquinho vai afundar. Olha, não vai dar para chegar, não vai dar para varar esse dia, não. Não vai dar para chegar do outro lado, não. Não vai dar para chegar num porto seguro, não. Eu acho que dessa vez vai afundar. Só que eu quero profetizar aqui nessa noite que não vai afundar. Eu quero profetizar aqui nesta noite que você não será sucumbido, você não será derrotado, você não será vencido, você não será destruído. Esta noite eu profetizo que Deus está trazendo livramento para a sua vida aqui. Deus está trazendo livramento para a sua família aqui nesta noite. Lá do alto. Lá do alto. Jesus está vendo tudo, irmão. Oh, irmão, Jesus vê tudo e vê nos mínimos detalhes, ele vê todas as coisas. Nada foge dos olhos gloriosos do Senhor Jesus. Nada, nada, nada. Ele olha e vê. E tamanha a aflição e a dificuldade dos discípulos. O medo que eles estavam, irmãos, eles tinham medo. Quantos crentes não estão com medo? Meu Deus, pastor, o medo. Eu não vou me atentar em falar sobre o medo, porque senão nós podíamos pregar só sobre o medo. Mas não é essa a questão.
O medo tem até um lado positivo. Ele, de certa forma, ele cria um limite das nossas ações. Se não tem medo, por que uma criança, depois de queimar o dedinho no fogo, ele tem medo do fogo? Para não se queimar de novo. Depois de tomar um choque, ele nunca mais mete o dedinho lá, porque ele sabe. Então, muitas vezes, o medo é um parâmetro, é o limite. Mas eu não estou falando do medo como um processo natural na vida de todos nós. Por que eu não ando a 180 por hora? Claro. Se eu bato o meu carro a 180 por hora, a probabilidade de eu ver Jesus é muito grande. Muito rapidamente. Então é melhor eu obedecer à lei do trânsito. Aí eu vou mais longe. Então é melhor eu ter medo da velocidade. É melhor eu ter medo da altura e tantas outras coisas. Mas o medo que eu quero me referir aqui, irmão, é um medo que é o seguinte. É o medo causado pela ação do nosso adversário. É o medo causado, irmão, pelo sopro do vento ao contrário. É o medo causado que muitas vezes o nosso adversário, ele quer produzir o medo. Ele quer trazer para o seu coração uma sensação do medo, do desconforto, da preocupação. Olha os discípulos. Quando Jesus olha lá de cima e ele vê a aflição, irmãos, ele podia muito bem andando pela praia. Mas a aflição dos discípulos era tão grande, pastor, que ele falou, eu vou direto para lá. Eu não vou nem cortar caminho beirando o mar aqui, não. Eu já vou em linha reta, que eu chego mais rápido. E para ir em linha reta, Jesus, você tem que caminhar sobre as águas, não tem problema. Quando Jesus vem, ele caminha sobre todas as coisas. Então ele vem caminhando exatamente sobre as águas, em direção reta. Ele vem rápido para trazer o socorro. Ele vem rápido para trazer a solução. Ele vem rápido para extirpar o medo, para tirar o medo, para destruir o medo e o poder que o medo pode exercer sobre a vida de um cristão. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Ah, meu irmão, alguém fala, se a água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso, se ela estiver no estado sólido, até dá para andar sobre ela, porque é uma pedrona de gelo. Se ela estiver no estado gasoso, ela é apenas um vapor. Mas a água em seu estado natural, líquido, é uma massa líquida da qual, vocês sabem, ela é uma massa líquida que você pisa e naturalmente afunda. Mas quando Jesus vem, irmão, até a água tem que obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Quando Jesus vem, ele vem para fazer o sobrenatural. Ele veio em direção reta. E os discípulos lá no barco, o que eles tinham? Medo, pastor, eles tinham medo. Aí eles olharam para aquela cena e olharam e começaram a ficar com medo. Depois o texto fala, aí começaram a gritar. É um fantasma, Ficaram com medo do fantasma. Meu amado e querido irmão, não existe fantasma. Não existe assombração, não existem essas coisas. Esse é o poder do medo. Tem gente que tem medo do escuro, tem medo de qualquer barulhinho, tem medo de qualquer coisa. Jesus quer libertar do medo hoje aqui. Jesus quer tirar esse medo. Não é para viver com medo, irmão. É para viver com fé, é para viver com autoridade, é para viver com a graça de Deus, é para viver com a unção de Deus na sua vida. É um fantasma, Jesus, ei, sou eu. É Jesus. Mas Pedro toma a frente, como sempre ele tomava a frente de tudo. Mas se é o Senhor, então manda eu ter com o Senhor por cima das águas. Jesus, sabe o que ele respondeu? Simplesmente isso. Venha! Pronto, só isso. Com Jesus é rápido e simples e objetivo. Quando ele quer trazer a solução para um problema, é uma palavra só e a vitória já chega para nós. É uma palavra só, rápida, de 3 letras. Vem, faz, seja realizado a sua fé. E o milagre vai acontecendo na vida do homem, na vida da mulher. O milagre de Jesus chega. E Pedro, quando ouve aquela palavra, vem, ele era ousado e ele saiu, irmão. Ele saiu por cima das águas. E ele dá o primeiro passo, descendo do barco. Talvez o segundo passo, mas aí ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, e olha para baixo, e aí ele começa a afundar. Mas Jesus sabe das nossas limitações. Ele grita, e Jesus fala, fique em paz, Pedro, dá a mão aí.
pegou Pedro, levantou Pedro, trouxe Pedro, colocou Pedro no barco, entrou no barco e a bênção reinou naquele barco. A vitória do Senhor chegou naquela hora. Eu creio que a vitória de Deus também vai chegar para a tua vida aqui nessa noite. Você crê, meu irmão? Será que você pode crer na vitória de Deus aqui nesta noite? Será que você pode crer e perder esse medo aqui nesta noite? É medo do futuro, é medo do passado, é medo do presente. Mas Jesus mandou nós viver com fé e coragem e com ousadia, e não viver com medo. E assim, irmãos, o milagre aconteceu. E Jesus foi para a beira do mar. E quando ele chegou na beira do mar, ele, chegando na beira do mar, entra em uma cidade. Interessante que ele entre nessa cidade. E ao chegar nessa cidade, sabe o que aconteceu, irmãos? Olha que interessante. Olha só, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para outra banda, chegaram na terra de Genezaré. Genezaré. E quando chegaram lá em Genezaré, os homens daquele lugar conheceram a Jesus. Você conhece a Jesus também, irmão. Eles conheceram a Jesus. E sabe o que fizeram? Eles mandaram por todas aquelas terras em redor. Não só em Genezaré. Nas cidadezinhas ao redor. Nos povoados ao redor. Eles mandaram que trouxessem a eles todas as pessoas que estavam enfermas, doentes, naquele dia. Todas. Não era algum não, irmão. Todas. Aqui é especial. Aqui, irmão, não foi alguns. Todos. Podia fechar a UPA, podia fechar o UBS, podia fechar o hospital de clínicas. Traz todo mundo para cá, porque Jesus está chegando aqui na nossa cidade. Jesus está chegando em nossa cidade. Então, traz todos os doentes. E o texto mostra que eles trouxeram todos os que estavam enfermos. E aí, olha o que é a fé, irmã. Irmão, eu vou encerrar aqui. Olha o que é a fé. É isso que eu e você está precisando, pelo amor de Deus. É exatamente isso que nós estamos precisando. Eles rogaram a Jesus e disseram: Senhor, chegaram em Jesus humildemente, aquebrantado, e falaram: Senhor, o Senhor permite uma coisa? O Senhor deixa a gente fazer uma coisa? Aí Jesus: pois não. Olha, eu gostaria que o Senhor permitisse que todos esses daqui que estão doentes, tuberculose, câncer, tantas coisas, gripe, dor de cabeça, enxaqueca, tudo, até dor de cotovelo, qualquer coisa, inveja, doença, tem um monte de doença por aí. Olha, o Senhor permite que a gente possa, o Senhor autoriza que cada um deles chegue e toque só na orla do seu vestido assim? Jesus falou: permito. A vitória está chegada. E aí, meus irmãos, foi aquela multidão de gente. Imagina a fila, irmã, imagine a fila, caminhando em direção a Jesus, para trocar na orla dos seus vestidos. E olha o que o texto diz: e todos os que tocaram, ficaram sarados, ficaram sãos. Amém, amado? Fica em pé. Foi fé ou não foi? Você vai levar sua bênção para São Bernardo ou não? Ou vai deixar a bênção aqui? Você vai levar ou não vai levar essa bênção? Ou vai deixar a bênção aqui em Sorocaba? Então nós precisamos orar neste momento para encerrar este momento. Eu quero encerrar com uma oração, irmão. Eu quero que você, pela sua fé, você possa tocar na pessoa de Jesus Cristo. Pela fé. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de ordem financeira, pode ser um problema de ordem familiar, pode ser um problema de ordem psicológica, psiquiátrica, não sei. Pode ser qualquer tipo de problema, mas na autoridade do nome que está acima de todo nome, eu quero pedir a você que nesta noite você exercite a sua fé e faça como aqueles moradores daquela região. Jesus, deixa eu tocar na sua orla, deixa eu apenas tocar, e ao tocar o milagre ia acontecendo. Você pode pela fé nesta noite tocar também. Irmãos, você sabe, deixa eu perguntar uma coisa. Aonde Jesus está?
Aonde Jesus está? Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele. Aonde Jesus está? Quem é o templo do Espírito Santo aqui? Hã? Não é o santo da parede? Não é? Não é o Cristo Redentor? Hã? Aonde que Jesus está? Ah, quem sente Jesus aí? Então, aí está. Aí está a diferença. Jesus habita em nós. Não é? Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Então Jesus está em nós. Né, irmã? Eu já vi irmão que simplesmente a tocar no irmão, a tocar na irmã, até a dar uma paz do Senhor, até em dar um abraço, irmão, foi curado, recebeu a vitória. Irmão, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite aqui em Sorocaba, o Senhor Deus vai dar vitória. E você vai voltar para São Bernardo dando testemunho da vitória de Deus na tua vida. Porque pela fé você vai tocar em Jesus. Vai. Pela fé nessa noite você vai tocar em Jesus Cristo pela fé. Mas como, pastor? Como, pastor? Pastor, Jesus não está aqui. A minha Bíblia é tão antiguinha, irmão. Me carrega tantos anos que já está tão velhinha, mas eu não largo dela. Oh, glória. Pastor, mas como, meu pastor? De que forma? Sabe de que forma? Você está vendo esse irmão que está aí do seu lado? Está vendo ele? Olha bem para ele. Olha aí, está do teu lado. Deus colocou ele do teu lado. Olha bem para ele. Você está vendo ele? Está vendo ela? Sabia que Jesus está aí? Então nós vamos encerrar. Eu quero encerrar aqui, até por causa do horário, nós precisamos já ir embora. Eu quero encerrar onde um irmão vai orar pelo outro aqui. Tá bom? Você tem Jesus na tua vida. Você vai profetizar sem medo, sem vergonha e sem timidez. Você vai profetizar na vida do seu irmão um milagre nesta noite. E o seu irmão que vai tocar em você, vai pegar na sua mão, vai te abraçar, vai orar com você. É como se ele estivesse tocando nas orlas dos vestidos do Senhor Jesus, para que o milagre aconteça nessa noite. Podemos orar agora? Podemos orar? Então comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar com o seu irmão. Comece a orar com a sua irmã que está do teu lado. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Pai bondoso e Pai fiel. É nesta noite, Pai, que nós oramos. É nesta noite que nós pedimos o teu milagre. Vai curando agora, Senhor. Vai sarando esta ferida agora. Vai tirando esta enfermidade agora, Senhor. Vai tirando todo o mal agora. Vai trazendo a cura. Vai trazendo milagre na família, vai trazendo milagre no casamento, vai trazendo milagre na vida espiritual, vai trazendo milagre na vida física. Nós vamos tocando agora pela fé no Senhor e pedimos o teu milagre, e pedimos a tua cura, e pedimos a tua bênção, e pedimos a tua graça. Receba a cura nesta noite, receba a cura nesta noite, receba o milagre do Senhor, receba a bênção do Senhor, receba a resposta do Senhor, receba a visitação do Senhor, receba o toque do Espírito Santo em sua vida nesta noite. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba agora. Em nome de Jesus, eu profetizo a vitória na sua vida. Dá um abraço no teu irmão agora, dá um abraço no teu irmão e agradeça pela vitória. Dá um abraço no teu irmão, ora por ele. Louve a Deus pela vida dele, louve a Deus pela vida dela. Agradeça a Deus pela vida dele, agradeça a Deus pela vida dela. Vai recebendo a cura, vai recebendo o milagre, vai recebendo a saúde, vai recebendo a resposta. Vai embora medo, vai embora agora medo.
sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo síndrome do pânico, sai agora, eu te repreendo todo espírito opressor, sai agora e receba a vitória e receba a bênção agora, em nome do Senhor Jesus, receba a sua vitória, em nome do Senhor Jesus que vive e que reina para todo e todo e todo e todo e todo sempre. Graça seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, meus amados irmãos. Deixo aqui a palavra de gratidão ao pastor Wagner pela recepção. Deus abençoe a todos meus irmãos, as minhas irmãs. Deus abençoe, meu amado. Obrigado pelo apoio, obrigado pela acolhida, obrigado por tudo. Deus abençoe, meus irmãos. O pastor Wagner já vai orar para encerrar. Nós já estamos passando 5 minutos do nosso horário. Nós já vamos seguir para São Bernardo. Muitos irmãos moram longe, pastor Wagner. Ainda da igreja sede mora longe. Então nós não podemos chegar tarde lá. Mas, irmão, dá vontade de ficar por aqui. Dá para sentir a presença de Deus. É sinal que tem cura aqui em nosso meio. É sinal da presença do Senhor. É sinal que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo ainda hoje. É sinal do milagre de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos dizer, bom é estar neste lugar. Bom é, meus irmãos, para a glória de Deus.